Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui com uma revisão para a FUVEST. E essa revisão vai ser baseada em exercícios e cada vídeo vai ser um tópico diferente que eu vou utilizar exercícios aqui para a gente revisar alguns conteúdos. Esse primeiro vídeo vai ser sobre polinômios e equações algébricas, beleza? Antes de começar a resolver as questões aqui, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhe o canal com a galera que está estudando, está fazendo aquela revisão final, quer aprender algo novo. Tenho certeza que vai ajudar vocês aí e a nossa colaboração em conjunto vai beneficiar todos aí. Combinado? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão é uma questão que eu peguei do vestibular da FUVEST 2017, a questão número 87. Essa aqui é a prova V. Então vamos para o enunciado. O polinômio p de x igual a x à terceira menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5 possui uma raiz complexa, isso aqui é uma letra grega chamada xi, tá? Cuja parte imaginária é positiva. A parte real de xi ao cubo é igual a... Bom, vamos lá então. Uma dica aqui para vocês. Tem um polinômio de grau 3. Você vai tentar resolver, não consegue fatorar, não consegue uma outra estratégia, você vai fazer um teste. Você vai testar e analisar, verificar se P de 1 é raiz, né? 1 é raiz, P de 1 é igual a zero, né? Na verdade, P de 1 é igual a zero. Ou seja, 1 é raiz. Faz esse teste, tá? É uma dica assim poderosa que pode te ajudar na hora. Então vamos fazer esse teste. Se o P de 1 for zero, significa que 1 é raiz. Então vamos lá, ó. P de 1 é a soma dos coeficientes do polinômio. Então vai ficar assim, ó. 1 à terceira menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1, menos 5. Então, eu estou substituindo por 1 em todos os valores de x ali. Ó. 1 à terceira é 1, menos aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 3, então vai ficar menos 3, mais 7 vezes 1, que é 7, menos 5. Aqui, ó, 1 menos 3 é menos 2, mais 7 dá 5, menos 5 é 0. Tá? Logo, 1 é raiz de P. E, portanto, P é divisível por x menos 1. Ah, por que eu fiz isso? Porque é o seguinte, se eu utilizar o dispositivo de Birolfini nesse polinômio de x menos 1, tá? Eu vou conseguir reduzir a ordem desse polinômio, cair num polinômio de grau 2, que a gente consegue resolver ele fácil, tá? Certo? Outro fato importante aqui. Ele está falando que esse polinômio de grau 3 tem uma raiz complexa, mas os coeficientes aqui são todos reais. Então, é o seguinte, se uma raiz, vou chamar aqui, ó, xi de 1, se ele é o a mais bi, o conjugado dele, vou chamar de xi2 aqui, o a menos b1, também, a bi, perdão, é raiz também, tá? Então, vale essa dica aí para você. Ó, os coeficientes são todos reais, certo? Se ele possui uma raiz complexa, né, da forma escrita aqui, da forma imaginária, o conjugado dele também é raiz, tá? Bom, então ele tem uma raiz real que é 1, as outras duas são raízes complexas, né, números imaginários aí. Então vamos continuar. Então agora eu vou utilizar o dispositivo de Birolfini para reduzir a ordem desse polinômio e escrever ele da forma fatorada. Então, eu vou poder escrever o polinômio p de x da seguinte forma. É o divisor vezes o quociente, mais o resto aqui, no caso, quando é dividido por x menos 1, esse cara aqui vai ser zero, tá?
Então, na verdade, eu posso escrever assim, ó, x menos 1 vezes um quociente, tá? Porque é divisível, nesse caso aqui, ó, quando é divisível, nesse caso aqui, significa que o resto é um polinômio, esse resto é nulo, tá? Então, não preciso escrever aqui mais o r de x. Pelo dispositivo prático de Birol-Ruffini, a gente consegue fazer essa redução. Olha lá, se 1 é raiz, então a gente coloca o 1. A gente vai colocar aqui os coeficientes do polinômio lá. É 1 menos 3, 7 menos 5. 1 menos 3, 7 menos 5. E o dispositivo prático faz o seguinte, a gente vai baixar o primeiro aqui, que é 1. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vai multiplicar e o resultado vai somar com o próximo ali, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, 1 vezes 1 dá 1. Menos 3, que dá menos 2. Aí vai pegar aqui, ó, menos 2 vezes 1, menos 2 vai somar com 7, que dá 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5, que dá 0. Lógico, tinha que dar o resto aqui. Aqui é o resto, né? Vai dar 0, porque é divisível pelo x menos 1, que tem a raiz igual a 1. Isso aqui são os coeficientes do quociente, que como pegou um polinômio de grau 3 e dividiu pelo polinômio de grau 1, esse quociente vai ser um polinômio de grau 2, vai ser lá, o coeficiente do x ao quadrado é 1, a gente não precisa colocar, certo? Menos 2x mais 5, beleza? Então, o nosso polinômio lá, o p de x, ele é escrito da seguinte maneira. Então, vai ser o x menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 5. A outra raiz desse polinômio aqui, ó, ela é complexa, cuja parte imaginária é positiva. Então, a gente vai obter essa outra raiz como? Quando esse cara aqui for igual a 0. Então, lá, o x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Resolvendo essa equação de segundo grau, lá tem ó, o delta. Então, vai ser o b ao quadrado, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a aqui, que é 1, vezes o c, que é 5. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. O delta é menos 16. Então, o x aqui vai ser o menos b, então vai ser menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 16i, 16 de menos 16 é 4i, dividido por 2 vezes 1. Então, aqui vai ser 2 mais ou menos 4i dividido por 2. Tá? Esse aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, mais ou menos 4 dividido por 2 aqui vai dar 2i. Como a parte imaginária é positiva, então nós queremos lá que o xi tem que ser 1 mais 2i. Como ele quer o xi ao cubo, então vai ficar 1 mais 2i ao cubo. O desenvolvimento da expansão do binômio de Newton ao cubo vai ficar o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo. Isso aqui vai ficar 1 mais 3 vezes, ó, 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3, vezes 2i dá 6i. Aqui é o seguinte, ó, aqui vai dar 4, esse i ao quadrado aqui dá menos 1, aí está fazendo 3 vezes 1 vezes menos 4 dá menos 12. Então, esse termo aqui dá menos 12. Mais 2 ao cubo é 8, e i ao cubo é menos i.
Então, isso aqui vai ser 1 menos 12 dá menos 11, mais 6i menos 8i. Então, vai ser menos 11 mais 6i menos 8i dá menos 2i, certo? A parte real que ele quer lá, ó, enunciado, a parte real de xi ao cubo, olha lá, a parte real de xi ao cubo é menos 11. Se nós olharmos lá o gabarito, tá aqui, ó, gabarito, letra A. Beleza? Certo, galera? Então, esse foi o primeiro exercício aí dessa nossa revisãozinha aí sobre polinômios e equações algébricas. Vamos para o segundo problema. O próximo exercício é o exercício da FUVEST 2014, segunda fase do vestibular, que ele fala assim, ó. Os coeficientes a, b e c do polinômio p de x igual a x à terceira mais ax ao quadrado mais bx mais c são reais. Sabendo que menos 1 e 1 mais αi com alfa positivo são raízes da equação p de x igual a zero e que o resto da divisão de p de x por x menos 1 é 8, determine a, o valor de alfa e b, o quociente de p de x por x mais 1. Então, vamos para a primeira parte primeiro. O item A, ele quer o valor de alfa e o alfa é positivo. A primeira observação aqui é o seguinte. Ele está dizendo aqui para nós que os coeficientes a, b e c do polinômio, esse aqui é um polinômio de grau 3, x à terceira mais ax ao quadrado mais bx mais c, são reais, certo? E tem uma raiz complexa aqui, tá? Uma raiz complexa com um número imaginário alfa positivo é o seguinte. Se 1 mais αi é raiz de P, então o seu conjugado também é. Então, 1 menos αi também é raiz de P, certo? Isso chama-se o teorema das raízes conjugadas. Se os coeficientes de um polinômio são reais, constantes reais, e uma raiz é complexa, tem uma parte imaginária, tá? O seu conjugado também é raiz, ok? Aí a gente pode escrever esse polinômio da seguinte maneira. P de x, a gente pode escrever assim, ó. O coeficiente dominante aqui, ó, é 1, tá? Então, é o coeficiente dominante vezes x menos uma raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira raiz. Isso aqui é uma consequência do teorema fundamental da álgebra, chamado teorema da decomposição. A gente pode escrever o polinômio com fatores de primeiro grau. Se tem 3, é um polinômio de grau 3, então ele tem 3 raízes. E a gente pode escrever como 3 fatores de primeiro grau, tá? Esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, então vai ficar x menos. Olha lá, uma raiz é o menos 1. Vezes x menos. A segunda raiz é 1 mais αi. Vezes x menos a terceira raiz, que é 1 menos αi. Aí a gente pode arrumar a casinha aqui, ó, vai ficar x, que é o negativo com negativo dá positivo, vezes x negativo com positivo dá negativo, menos 1 negativo com positivo dá negativo αi. E o x aqui, ó, negativo com positivo dá negativo e negativo com negativo dá positivo. A gente consegue ainda escrever esse polinômio da seguinte maneira. Esse produto aqui é um produto notável, tá? É esse produto notável aqui, ó, o a mais b vezes o a menos b é o a ao quadrado menos b ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui, ó,
Aqui é como se fosse o A, e esse aqui é como se fosse o B. Aqui como se fosse o A, e aqui como se fosse o B, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos reescrever esse polinômio. Então, ele vai ficar assim, ó, x mais 1 vezes, olha lá, o quadrado do primeiro x menos 1 ao quadrado menos o quadrado do segundo, tá? Então, isso aqui vai ficar x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado menos, aqui, ó, esse alfa i ao quadrado vai ficar alfa ao quadrado vezes i ao quadrado, só que o i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos alfa ao quadrado. Então, vai ficar menos alfa ao quadrado, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, que vai ficar mais alfa ao quadrado, tá? Isso aqui vai ficar menos alfa ao quadrado. Então, vai ficar mais alfa ao quadrado, ok? Tá, então a gente não respondeu o item A primeiro. Então, a gente tem uma conclusão aqui, ó. Tirar essas questões daqui, que eu vou resolver mais. Então, aqui, ó, a gente tem... Isso implica que o polinômio P de x, quem que é? É o x mais 1 vezes o x menos 1 ao quadrado mais o alfa ao quadrado. A gente não respondeu ainda, ele quer que a gente responda. Vamos lá, ó. Ele fala aqui, ó, que o resto da divisão de p de x por x menos 1 é 8. O que ele quer dizer com isso? Essa informação ele quer dizer o seguinte. Isso aqui ele está dizendo que o p de 1 é igual a 8. Tá? Por quê? 1 é raiz desse polinômio aqui, ó, de grau 1. Você pegar e substituir o x por 1, 1 menos 1 dá 0. Então, significa que o p de 1 é igual a 8. Tá? Certo? Por exemplo, se fosse x mais 2, seria o p de menos 2 igual a 8, e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Ó. Sabendo que p de 1 é igual a 8, então, vamos lá. Ó. P de 1 é igual. Olha lá, no lugar do x, a gente vai substituir por 1. Menos 1 ao quadrado, mais o alfa ao quadrado. Ele está falando que isso aqui é igual a 8. Isso aqui implica que 1 mais 1 dá 2, vezes... Esse 1 menos 1 aqui dá 0, vai ficar 0 ao quadrado, mais o alfa ao quadrado, igual a 8. Isso implica que vai ser 2 vezes 0 ao quadrado é 0, mais alfa ao quadrado é alfa ao quadrado, igual a 8. Dividindo os dois lados por 2 aqui, a gente vai ter que o alfa ao quadrado é igual a 4. E para finalizar, o alfa aqui é igual a 2. Ele só quer que o alfa seja positivo, então aqui a gente não vai colocar mais ou menos 2, porque pela hipótese lá do problema, ele fala que o alfa é positivo. Então, lá o valor do alfa é igual a 2, ok? Então, essa parte a gente respondeu o item A, certo? Então, qualquer coisa, você pausa o vídeo para dar uma analisada, tá? Que eu vou apagar essa parte e vou responder o item B, certo? Então, eu vou apagar essa parte aqui e vamos responder o item B. Eu estou fazendo todas as passagens aqui possíveis, certo? Para não ficar pulando etapas aí e dificultar o seu entendimento. Então, vamos responder a parte B. O nosso polinômio ele tinha ficado assim, ó. P de x é igual ao x mais 1
vezes o x menos 1 ao quadrado mais o alfa ao quadrado. E como a gente encontrou que o alfa é igual a 2, a gente vai substituir aqui, ó. Então, o nosso polinômio p de x, ele vai ser o x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado, mais o alfa, que era 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Então, p de x vai ficar x mais 1 vezes, aqui, ó, isso aqui é um produto notável, né? Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ser 2x mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, p de x vai ser x mais 1 igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Ele quer o quociente de p de x por x mais 1. Mas olha o seguinte, olha que interessante aqui, ó. Se a gente pegar aqui e calcular o p de menos 1, ó, se x, a gente vai dividir, né, por x mais 1. Só que nesse caso aqui, o que acontece? O x mais 1, ele é o divisor do p de x e o p de x é divisível por ele. Por quê? Porque o p de menos 1 é igual a zero. Por que eu estou afirmando isso? Olha aqui o seguinte, ó, p de menos 1 é igual, olha lá, substituir o x por menos 1 vai ficar menos 1 mais 1 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 5. Só que esse menos 1 mais 1 dá 0. E vai zerar tudo isso aqui, ó. Esse produto aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 2, mais 5. Esse produto dá 0. Significa que o polinômio p de x é divisível por x mais 1, tá? Então, essa afirmação aqui, ó, essa linha aqui prova isso. Logo, p é divisível por x mais 1. Então, o resto é zero. Então, o resto desse polinômio é zero. O que a gente tem que lembrar aqui? Que todo polinômio a gente pode escrever assim, ó, que o p de x, quem que é? É o divisor vezes o quociente mais o resto. Só que o divisor aqui é o x mais 1. E o quociente, quem que vai ser? Vai ser esse camarada aqui mesmo, ó. O x ao quadrado menos 2x mais 5, mais o resto, que é zero, uma vez que menos 1 é raiz desse polinômio, tá? Então, como ele está falando que esse fator aqui é o divisor, então esse aqui só pode ser o quociente, porque não tem mais nada aqui mais zero, porque o resto, o menos 1 é raiz desse polinômio. Então, o polinômio é divisível por x mais 1, então o resto é zero. Então, essa expressão aqui é o quociente desse polinômio, tá? Então, aí está finalizado o nosso problema. Portanto, o quociente Q de x é o x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Você poderia pegar o polinômio, fazer toda a distributiva, depois dividir pelo x mais 1, você vai encontrar essa resposta? Você vai encontrar essa resposta, tá? Então, aqui é muito mais fácil, né, de você chegar a essa conclusão, mais rápida, certo? Se ele é divisível por esse cara aqui,
Então, ele é o divisor e esse é o quociente, porque não tem mais o resto aqui e finaliza aí o problema. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício aí da nossa revisão. Nosso terceiro problema é uma questão da Unesp de 2014. Também é sobre equações algébricas. É uma equação polinomial, tá? É a questão 88 desse vestibular, então vamos ver o enunciado. Ele fala assim, ó, sabe-se que na equação x à terceira mais 4x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, uma das raízes é igual à soma das outras duas. O conjunto solução S desta equação é... Galera, a ideia não é a gente ficar pegando essas alternativas e testando lá na equação para ver qual é a resposta, tá? Essa revisão aqui é para revisar os conceitos necessários para a gente chegar à resposta do problema, certo? Então, vamos analisar aqui o que a gente pode fazer. Primeira dica aqui, toda vez que ele falar que uma das raízes é igual à soma das outras duas, ou que uma raiz é o produto das outras duas, que as raízes estão em progressão aritmética, sempre comparando uma raiz com outras, a gente vai usar as relações de girar, tá? É uma ferramenta poderosa para resolver esse tipo de problema, certo? Então vamos lá, ó. Sejam chamar aqui, ó, R1, R2 e R3 as raízes da equação, tá? Essa é uma equação algébrica de grau 3, então ela tem 3 raízes, tá? O que o enunciado falou? Do enunciado, a gente tira o quê? Que uma raiz é igual à soma das outras duas. Por exemplo, supor que R1 é igual a R2 mais R3. Você vai chamar qualquer uma, né? Poderia ser R2 igual a R1 mais R3 e assim por diante. Vamos lá, ó. Pela relação de girar, uma delas, né, que eu vou usar, a que envolve a soma das raízes, temos que R1 mais R2 mais R3 é o menos B sobre A. Tá? A soma das raízes é menos B sobre A. Uma equação do terceiro grau, o de polinomial do terceiro grau, você tem lá ax à terceira mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Então, lá, o b é o coeficiente do termo de segundo grau, o a é do termo de terceiro grau. Isso aqui vai ser menos b, então vai ser menos 4 sobre o a aqui, que é 1. Menos 4 dividido por 1, que é menos 4. Porém, olha lá, ó, a gente sabe que o R2 mais o R3 é o R1, então vou substituir aqui, ó, vai ficar R1 mais, olha lá, no lugar do R2 mais o R3, quem que é? O R1 é igual a menos 4. Portanto, aqui, ó, R1 mais R1 dá 2, R1 igual a menos 4, e a gente tem o valor de uma raiz, que é o menos 4 dividido por 2, que dá menos 2. Ou seja, uma raiz dessa equação é o menos 2. Tá? Agora, vamos calcular as outras duas, certo? A gente pode usar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, né? A gente pode usar que esse polinômio aqui, ó, ele é divisível por x mais 2 e assim por diante. Então, vou pegar as outras duas pelo dispositivo de Brillouin-Ruffini, certo? Então, lá, o menos 2 é raiz. Então, pegar os coeficientes lá do polinômio é 1, 4, 1 e menos 6. 1, 4 é 1 positivo. E o menos 6 é o último aqui.
Então, lá, a gente abaixa o primeiro coeficiente, vai fazer lá 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 4, que dá 2, tá? Então, ó, 1 vezes menos 2. Soma aqui com o segundo, aqui, ó, vai ser menos 2 mais 4, que dá 2. Olha lá, ó. Faz aqui, ó, 2 vezes menos 2, dá quanto? Dá menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá 6, somado com menos 6, que dá 0, tem que dar o resto zero, porque o menos 2 é raiz, então o polinômio é divisível por x mais 2. Esse aqui é o quociente, tá? Então, esse aqui é o quociente, vai ser lá o x ao quadrado mais 2x menos 3. Ou seja, aquela equação ela pode ser escrita assim, ó, como x mais 2 vezes x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Aí, o que vai fazer? Aqui já prova que o menos 2 é raiz, porque menos 2 mais 2 dá zero, e zero vezes tudo isso dá zero. Basta a gente resolver essa equação aqui, ó. O x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. A gente pode resolver por soma e produto. A soma é o menos b sobre a, vai ser menos 2 sobre 1, que dá menos 2. E o produto é o c sobre a, que vai dar o c é menos 3 sobre o a aqui, que é 1, menos 3. Tá? Se o produto deu negativo, é porque um deles é negativo, a outra raiz é positiva. E se a soma deu negativa, é porque o maior deles é um número negativo. Tá? Então, aqui vai dar menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Tá? Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, as raízes dessa equação, certo? Olha lá, ó, a gente tem menos 3, menos 2 e 1. Então, o conjunto solução dessa equação é menos 3, menos 2 e 1. Vamos ver lá qual que é. Menos 3, menos 2 e 1, está aqui, ó, gabarito, letra B, tá? Então, essa é a solução aí da nossa equação. Menos 3, menos 2 e 1. Beleza? Então, esse é o resultado do nosso terceiro problema. Tá? Então, vou colocar aqui. Se você quiser dar uma olhadinha aí, dá uma pausada no vídeo. E aqui foi para os finalmente. Agora, a gente vai para o nosso quarto exercício. O nosso quarto exercício aqui dessa revisão é do vestibular da Unicamp 2017, a segunda fase. Tá? Ele também fala sobre polinômios e envolve alguns conceitos misturados aí, né, como progressão aritmética. Então ele fala assim, ó: sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico p de x igual a x à terceira mais ax ao quadrado mais bx mais 1. A. Mostre que, se r é uma raiz de p de x, então 1 sobre r é uma raiz do polinômio q de x igual a x à terceira mais bx ao quadrado mais ax mais 1. Então, vamos resolver o item A primeiro, tá? Olha lá o seguinte, ó. Por hipótese aqui, ó. Se r é uma raiz de p de x, então ele está falando para a gente que o p de r é igual a zero. Então, a gente vai ter que usar essa informação em algum momento da nossa resolução, certo? Tá? O que ele quer dizer isso aqui? Ó? O que é o p de r igual a zero? Olha lá, ó, no lugar do polinômio p de x, em cada x aqui, a gente vai substituir por r. Então, vai ficar r ao cubo mais a vezes r ao quadrado mais b vezes r mais 1, isso igual a zero. Ou seja, r ao cubo mais ar ao quadrado
mais BR mais 1 é igual a zero, certo? Isso aqui é o P de R. Agora, a gente vai lá mostrar que 1 sobre R é a raiz desse polinômio aqui. Ó. Então, vamos calcular lá o Q de 1 sobre R. Tá? 1 sobre R, raiz do polinômio. Então, vamos substituir lá o x por 1 sobre R. Então, vai ficar 1 sobre R ao cubo mais b vezes 1 sobre R ao quadrado mais a vezes 1 sobre R mais 1. 1 sobre R ao cubo, ó, 1 ao cubo é 1, vai ficar R ao cubo. Mais b vezes 1 ao quadrado é 1, R ao quadrado, R ao quadrado. Mais a vezes 1 dá A sobre R mais 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre R ao cubo, mais b vezes 1, b sobre R ao quadrado, mais A sobre R mais 1. Aqui, o R ao cubo é o MMC de R ao cubo, R ao quadrado e R. Então, vamos lá. Ó. R ao cubo dividido por R ao cubo dá 1. Vezes 1, 1. R ao cubo dividido por R ao quadrado dá R. Vezes B, BR. Mais R ao cubo dividido por R dá R ao quadrado. Vezes A, AR ao quadrado. Mais, aqui o denominador do 1 não tem nada, é 1. R ao cubo dividido por 1, R ao cubo, vezes 1, R ao cubo. Mas quem que é essa expressão aqui, ó? Essa expressão aqui é essa aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é isso aqui. Quanto que é? É zero. Então, isso aqui vai ficar zero dividido por R ao cubo, que dá zero. Portanto, Q de 1 sobre R é igual a zero, e logo 1 sobre R é raiz. Logo, 1 sobre R é raiz do polinômio Q, e está provado aí que é. Tá? Agora, a gente vai para o item B, certo? Ele fala assim, ó, determina os valores de A e B para os quais a sequência P de menos 1, P de 0, P de 1 é uma progressão aritmética, uma PA cuja razão é igual a P de 2. Eu vou apagar o item A para a gente aproveitar as informações ali do B para resolver, tá bom? Então, vou apagar aqui. Então, vamos para o item B. Bom, primeiramente, eu vou calcular todos esses valores numéricos aqui do polinômio P e vamos usar o conceito de progressão aritmética aí para resolver a questão, tá? Então, vamos calcular lá o P de menos 1. Então, lá no polinômio P, no lugar de cada x, a gente vai substituir por menos 1. Então, vai ficar menos 1 à terceira mais a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais 1. Então, aqui vai ficar menos 1 ao cubo é menos 1, mais, aqui tem que fazer a potência primeiro. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes a. A, aqui, ó, positivo com negativo dá negativo. B vezes 1 dá B, mais 1. Isso aqui vai ficar A menos B. Esse menos 1 mais 1 cancela. Então, P de menos 1 é o A menos B. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, P de menos 1 é o A menos B. Vamos calcular o P de 0. O valor do polinômio em zero vai ser o termo independente aqui, tá? Sempre é o termo independente. Mas eu vou fazer aqui, ó, vai ficar 0 ao cubo mais A vezes 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais 1. Tudo isso aqui, ó, vai zerar, tá? Vai ficar 0 mais 1, que dá 1. Portanto,
P de 0 é igual a 1. Então, a gente tem o segundo termo aí da progressão aritmética. O próximo é o P de 1. O P de 1 é sempre a soma dos coeficientes. Aqui, ó, 1 mais B mais A mais 1. Mas eu vou fazer aqui com calma para você ver. Vai ficar 1 à terceira mais B vezes 1 ao quadrado mais A vezes 1 mais 1. Substituindo... É no P, né? Não é no Q, é nesse aqui, ó, perdão. Então, vai ficar A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais 1. Isso aqui vai ficar 1 mais 1 ao quadrado é 1 vezes A, mais B vezes 1, B, mais 1. Então, vai ficar A mais B mais 2, certo? E ele fala que a razão dessa progressão aritmética é o P de 2. Então, vamos calcular aqui o P de 2. Então, vai ficar lá 2 à terceira, mais A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2, mais 1. 2 à terceira é 8, mais aqui, ó, 2 ao quadrado é 4 vezes A, 4A, mais B vezes 2, 2B, mais 1. Aqui vai ficar 4A mais 2B mais 8 mais 1, que dá 9. Certo? Então, a gente tem aí cada valor numérico aí dos polinômios, tá? Então, vamos montar a nossa progressão aritmética. Então, a PA que ele está falando aí é a seguinte. Ah lá, o primeiro termo é o P de menos 1, A menos B. O segundo termo é o P de 0, que é 1. O terceiro termo é o P de 1, que é o A mais B mais 2. E a razão é o P de 2, que é o 4A mais 2B mais 9, certo? Bom, a gente sabe que numa progressão aritmética, cada termo a partir do segundo é a soma do anterior mais a razão. Então, vamos usar esse fato aí, certo? Então, lá, o A menos B somado com a razão tem que dar o segundo, ou seja, o segundo termo, quem que é? É o primeiro mais a razão, beleza? Então, vamos lá, ó. O A1 é o A menos B, somado da razão, que é o 4A mais 2B mais 9, tem que dar o segundo termo, que é 1. Então, vamos fazer continha aqui, ó. A mais 4A, 5A, menos B mais 2B, dá mais B. Esse 9 aqui está positivo, ele vai lá para o lado direito. Se a gente somar o menos 9 dos dois lados, vai ficar 1 menos 9, que dá menos 8. Bom, vamos lá, utilizar o conceito de PA. Quem é o terceiro termo? Ele é o segundo termo mais a razão. Olha lá, quem é o segundo termo? É 1 mais a razão, que é o 4A, mais 2B, mais 9. Isso tem que dar o terceiro termo, que é o A, mais B, mais 2. Então, vamos fazer continha aqui, ó. Vou fazer algumas continhas de forma direta aqui, ó. Esse A vai vir aqui para o lado esquerdo, ele vai vir negativo, porque a gente vai somar menos A dos dois lados. Então, vai ficar 4A menos A, 3A. Esse B vem para esse lado também negativo, porque eu vou somar menos B dos dois lados. Vai ficar 2B menos B, que dá mais B. Igual, lá do outro lado, aqui, ó, 1 mais 9 dá 10. Eu vou somar menos 10 dos dois lados, vai passar o menos 10 para lá, vai ficar 10, 2 menos 10, que dá menos 8. O que ocorre aqui é o seguinte, nós temos aqui, ó, duas equações com duas incógnitas, e o A e o B têm que satisfazer as duas. Então, é um sistema de equações. Então, nós teremos o seguinte sistema. O 5A mais B menos 8. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1 para deixar menos b aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 vezes 3a, menos 3a, menos 1 vezes mais b, dá menos b, menos 1 vezes menos 8,
dá mais 8. Aplicando aqui o método da adição, esse mais b com esse menos b aqui vai dar 0. Ó, 5a menos 3a dá 2a, menos 8 mais 8 dá 0. Isso implica que o a é igual a 0. E qualquer equação que você utilizar aí, você vai encontrar o b. Então, pegando a primeira, lá vai ficar 5 vezes o a, que é 0, mais b igual a menos 8. Esse 5 vezes 0 dá 0, mais b, então vai dar o b igual a menos 8, tá? Então, portanto, o a é igual a 0 e o b é igual a menos 8, é o resultado aí desse problema, tá bom? Então, galera, esses aí foram os 4 exercícios que eu quis trazer aí com alguns conceitos de polinômios, equações algébricas para vocês, com algumas aplicações, algumas coisas misturadas aí de tópicos, e espero que você tenha curtido. Se você não entendeu alguma coisa, digita aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, vou estar te auxiliando aí em alguma coisa, tá bom? E galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal. Eu vou estar trazendo aí alguns outros tópicos aí de matemática sobre a prova da FUVEST. Vou resolver uns exercícios anteriores da FUVEST, Unesp, Unicamp. Tá? Esses vestibulares aí têm algumas semelhanças e vou trazendo aí mais conteúdo para vocês. Certinho? Então, galera, então fiquem com Deus. Espero que você esteja bem de saúde. Espero que você esteja bem em todos os sentidos. Qualquer coisa eu estou à disposição aí de vocês. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Valeu!